A gente recebe o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg. Essa semana ele lançou o livro Entre a Luz e as Trevas, que contextualiza as origens de um dos conflitos mais complexos da atualidade, a guerra entre Israel e os grupos terroristas, como o Hamas. Uma ótima noite, é um prazer te receber aqui para falar desse livro. Confesso que estava ali hoje folheando, tem relatos de brasileiro que conseguiu sair de uma situação muito delicada. Mais uma vez, uma ótima noite. É um prazer estar com você e aqui com o pessoal do Record. Quando a gente começa, logo no início do seu livro, passamos pelo prefácio, pela apresentação, tem uma linha do tempo que, muito bem elaborada, já falo isso logo do início, porque ela faz uma contextualização que você traz ao longo dos capítulos. Só é possível fazer uma discussão dessa magnitude quando você consegue verificar o que aconteceu no passado. Quando você olha ali nessa montagem dos capítulos, o objetivo ali era esse, era contextualizar o leitor para que depois ele seguisse nessa narrativa. Na verdade, o que eu vejo sistematicamente é uma retratação equivocada por uma leitura incompleta. Primeiro, o entendimento da presença de Israel na região da área onde nós chamamos hoje como sendo Palestina. Isso remonta a mais de 3.000 anos que os judeus estão ali. Depois, o contexto da própria criação do Estado de Israel. Ali não havia um Estado. Havia uma região que era habitada por judeus, por muçulmanos, árabes, cristãos, e a ONU, através, inclusive, da ação de um brasileiro, um grande brasileiro, que foi Oswaldo Aranha, cria justamente o Estado de Israel. Israel foi criado e a Liga Árabe e alguns países árabes não permitiriam a criação do Estado de Israel. Israel teve que lutar, foi a independência do Estado de Israel. De lá para cá, uma série de momentos, inclusive ali, momentos em que foram discutidos aspectos muito difíceis, como a devolução de Jerusalém Oriental para os palestinos. Depois, o surgimento de duas regiões, Gaza e a região da Cisjordânia. Então, para a gente entender tudo aquilo, a gente simplesmente não pode olhar para a região de Gaza, que, aliás, é Palestina e não é Israel, portanto, uma série de termos que são usados de forma equivocada, sem entender toda essa narrativa de momentos que chega até a invasão de um grupo terrorista. E no dia 7 de outubro, esse passado mais recente, ele é mais presente para aqueles que estão acompanhando através dos jornais. Cláudio, conforme a gente vai, vou pedir até para o pessoal mostrar aqui o livro, conforme a gente vai passando pelos capítulos, tem um ponto que é muito importante. Você traz um levantamento que vem da IDL sobre o crescimento de atos antissemitas que foram registrados. Ali você tem um recorte que acontece nos Estados Unidos e voltando aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos é um aumento de mais de 140%, 8.800 casos, o número da 8.880, agora me faltou o final, 84, se eu não estou enganado. É algo muito significativo. Aqui no Brasil, esse número é ainda mais impressionante, chega a mais de 900%. Quando olhamos para a nossa história recente, dessa recuperação histórica que você faz, nós estamos nesse momento vivendo uma das situações mais delicadas para o povo judeu nesse instante? Depois do evento do Holocausto, certamente sim. Aliás, o povo judeu sempre foi perseguido, mas na nossa memória mais recente, este é um momento muito difícil. Eu acho que, se a gente resgatar, inclusive, Hannah Arendt, que fala sobre a banalização do mal, quer dizer, as pessoas naturalizaram, incorporaram ao seu discurso diário um entendimento no qual deslegitimizar o direito à existência do Estado de Israel pode ser algo natural. Eu me preocupo muito, por quê? Porque o antissionismo, Rafael, ele é justamente a expressão moderna do antissemitismo. O antissemitismo já teve uma conotação racial, já teve uma conotação lá atrás, durante o período da Inquisição, de natureza religiosa, e hoje, não entender que existe o direito de ter um único Estado que seja judaico no mundo, e tratado da forma como tem sido tratado, e principalmente por pessoas que são formadores de opinião, isso estimula toda uma manifestação e um comportamento de natureza antissemita. Cláudio, desde o dia 7 de outubro de 2023, nós acompanhamos diversas reuniões aqui, muitas delas vindo do Conselho de Segurança, as nações, de alguma maneira, tentando encontrar um cessar-fogo inicialmente, até um acordo para acabar com essa guerra. Só que nós vimos a situação tomar uma escalada muito difícil. Você traz isso aqui no seu livro. Nós temos outros grupos terroristas se aproximando e dando um pouco mais de envergadura para um cenário que é muito delicado, além do Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, Houthis do Iêmen. Olhando para essa perspectiva e o caminho que nós chegamos até esse momento, hoje fica mais difícil atingir um cessar-fogo, mas principalmente um acordo de paz entre essas duas nações? Veja,
todos esses grupos terroristas, eles são terroristas, é importante frisar isso, eles têm em comum o financiamento, o aporte, o suporte de um país chamado Irã. Aliás, um país teocrático, imagine uma mulher andar lá sem a burca, né? Ou uma minoria, né? Seja ela da minoria que for. Quer dizer, o Irã é um país que ele tem horror a todo tipo de postura que tenha a ver com respeito à diversidade, à democracia, ou seja, os valores universais que norteiam a sociedade, eu diria, do mundo ocidental. Essa guerra, Rafael, é uma guerra que envolve dois modelos de sociedade. Uma sociedade do diálogo, uma sociedade que seja convergente do entendimento, e uma sociedade que odeia tudo isso, patrocinada pelo Irã. Nós temos um ponto que ele é central e que muitos esquecem. Nós ainda temos lá mais de 100 reféns. Agora mesmo, há alguns dias, foi proposto, tanto pelo Catar quanto pelo Egito, um cessar-fogo, com a devolução de 2 reféns numa primeira tratativa e depois por 4 reféns. Seriam 30 dias onde teria aí a oportunidade de criar-se um espaço para um cessar-fogo definitivo. Agora, fica muito difícil, porque em momento algum o Hamas apresentou lista de reféns, em momento algum o Hamas efetivamente devolveu os reféns de forma mais direta. Nós vimos 6, 7 semanas atrás, foram mortos a sangue frio 6 reféns. Quer dizer, o ponto central, que seria uma razão de equilíbrio para que esse diálogo tivesse uma certa objetividade, ele não acontece. Eu duvido muito que o Hamas tenha a intenção real e verdadeira, e o Irã certamente também não apoia, para que esse cessar-fogo ele possa existir. Israel não vai encerrar suas tratativas, o que, aliás, seria um absurdo imaginar que um país não vá defender os seus cidadãos sem que haja um sinal aí positivo de retorno e devolução dos reféns. Cláudio, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria tocar num ponto com você. Quando olhamos para o governo brasileiro, nós passamos por situações diplomáticas que foram muito difíceis. Declarações do atual governo dizendo que naquele instante a situação era muito diferente do que aquela que Israel abordava. Isso gerou um questionamento diplomático muito grande. No seu livro você fala também da ida do vice-presidente Geraldo Alckmin para o Irã, se senta inclusive próximo a lideranças que nesse momento são muito criticadas pelo seu envolvimento e financiamento dessa guerra. Você acredita que essa mudança de perspectiva, inclusive nessa conversa com o presidente israelense, é possível que os países se aproximem mais uma vez e mantenham esse movimento diplomático e também muito respeitoso? Eu não acho, eu tenho certeza. E por quê? Porque a população brasileira, ela apoia o Estado de Israel. Nós temos números a respeito disso. O que a população brasileira tem dentro da sua amabilidade é um traço de convergência. Nós todos somos imigrantes, nós todos fomos abraçados pelo Brasil. No presente momento, nós temos observado algo diferente da tradição diplomática brasileira. A cultura do multilateralismo foi deixada de lado. A capacidade da equidistância para que se exista aí uma possibilidade de mediação foi deixada de lado. O Brasil se aproximou de países que nada têm a ver com o Brasil, nem mesmo da própria ideologia, porque imaginar que o Irã possa ser um país de esquerda, ou então imaginar que a China, que é um capitalismo transvestido de esquerda, ou o Brasil próximo da própria Rússia, quer dizer, invertendo papéis no entendimento que a Ucrânia, na verdade, invadiu a Rússia quando a Rússia foi quem invadiu a Ucrânia, quer dizer, um cenário muitas vezes pouco compreendido, quer dizer, eu estou seguro de que isso vai voltar atrás. O que a sociedade brasileira quer é um cenário de entendimento, o que a sociedade brasileira quer é um cenário de envolvimento com países que queiram, sim, convergência, liberdade de expressão, paz, e esse caminho é o caminho ao lado de Israel. Portanto, também uma das razões de escrever esse livro, falei isso para o próprio presidente de Israel, eu tive a oportunidade de estar com o presidente Herzog, que tem pontos hoje de decepção em relação à diplomacia brasileira, mas acho que ele não está sozinho em relação a isso, tem mais gente. Cláudio, eu queria muito agradecer o seu tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Fez o lançamento do livro essa semana, já está disponível pela internet, é só super possível fazer o pedido e fazer o recebimento. Muito obrigado por aceitar o nosso pedido e vir aqui até o estúdio da Record News para conversar conosco. É o contrário, eu que agradeço esse privilégio.